Aqui vem chegando ele, pessoal. O carro que devemos parabenizar depois da corrida de hoje. O Chevrolet número 93 da equipe da Spyrmite, Nick Shift. E aí, Darren, muito legal estar aqui com você. Eu que agradeço. Nick, olha só, foi uma corrida espetacular sua. Você estava no ritmo rápido e constante, conseguindo se manter firme e forte na disputa pela liderança da corrida de hoje. E depois de conquistar a liderança nas últimas voltas, você não passou por nenhuma dificuldade. Foi uma vitória fácil para você, vendo a última etapa da corrida, não foi? Talvez, mas nunca é garantido de alguma coisa. Eu poderia ter lidado com um tipo de surpresa. Meu pneu poderia ter estourado, uma peça no meu motor poderia ter estragado, o combustível podia ter acabado. Isso entre várias outras coisas, mas... visto que isso não aconteceu, sim, foi uma vitória fácil. E o que você pode nos dizer a respeito dessa sua vitória, meu amigo? Daryl, eu acho que não tem nem palavras para descrever a respeito dessa vitória, porque é tudo muito incrível. Essa vitória me dá uma boa chance de disputar pelo título neste ano, porque, ao contrário do ano passado, eu realmente tenho uma chance. Suas chances vêm aumentando. Na última corrida... Bom, depois do resultado da 19ª corrida, você estava em 10º colocado no campeonato. Olha só, matemática nunca foi meu forte, ok? Mas creio que após agora essa sua vitória, você vai ter 538 pontos. E como o Calclute acabou de assumir a liderança, novamente, ele tem 572, significa que você está 34 pontos de diferença do líder. Tá aí. Eu realmente tenho uma chance. Eu acredito que eu sou capaz de disputar pelo título, Daryl. E eu vou me esforçar bastante para que isso possa se tornar uma realidade. E, bom, vamos ver o que o restante da temporada pode nos reservar. Eu fiz algo de errado, seu rei? Olha só, desculpe se deu a entender que é um tipo de bronca, Cruz. É mais uma observação. Não, tá tudo bem. Escute, eu entendo que você é uma fã de McQueen desde a sua infância e que se sente muito grata a ele, porque é graças a ele que você realizou o seu maior sonho. Sei também que vocês ficam treinando todos os dias para que possam ter um bom resultado nas corridas. Mas, ao meu ver, você continua agindo como se fosse a treinadora dele, deixando de priorizar você e favorecendo as corridas de McQueen. Cruz, você é uma benção de corredora. Uma das melhores que eu já vi em todos os meus 87 anos de vida. Acontece que, por continuar querendo ajudar o McQueen, está deixando a sua carreira com um grande prejuízo. Devíamos ter mais pontos do que temos atualmente. Faça apenas uma coisa, ou outra. Não tente ser duas pessoas ao mesmo tempo. É só isso que eu queria te dizer. Tá. É isso? Ele fala e vai embora? Ok. Mas acho que eu entendi. Rich, você estava fazendo uma prova fenomenal hoje, acelerando muito e se colocando ao máximo, enfrentando roda a roda até mesmo seu amigo Ken Spinner, e teve até direito à troca de tinta. Porém, infelizmente, não teve um resultado que correspondesse à sua corrida de hoje. O que aconteceu para resultar nesta queda de ritmo no final da prova? Para a nossa infelicidade de hoje, o meu motor começou a superaquecer. E, graças a isso, tive que alternar o meu ritmo para algo mais cauteloso. E o tanto que eu detestei isso, bicho, não tem como descrever. Certamente deve ter sido um momento horrível para você. O que será feito agora dentro da equipe? Vamos procurar mudar isso, com certeza. Depois de anos seguindo o caminho errado, o Rob Meeker conseguiu consertar todo o funcionamento da equipe. E ela melhorou bastante nos últimos anos. Eu confio na equipe. Então sei que voltaremos mais forte na próxima corrida. E como isso afeta você, sabendo que teve uma oportunidade de vencer hoje, mas algo o atrapalhou? Bicho, eu não estou aqui por prazer. Eu estou aqui para ganhar, e eu quero ganhar sempre. Então se eu não tiver uma chance de vencer, é melhor eu procurar outra vida. E quanto ao seu duelo com Ken Spinner, houve um toque entre vocês que acabou o retirando do jogo. Não foi nada, apenas um incidente.
Essas coisas acontecem quando há dois pilotos extremamente habilidosos disputando pela vitória. Não foi de propósito, claro, mas faz parte do jogo. E tem muita gente atualmente, Jonas, elogiando a sua mudança de ritmo na Copa Pistão. Quando você chegou aqui, você era bem travado, não gostava de arriscar. E isso era horrível. Porém, agora você está sendo um piloto mais rápido, arriscando constantemente, e isso está melhorando nos seus resultados. O que exatamente aconteceu para que houvesse esse desenvolvimento? Bom, eu acho que o principal fator, de verdade mesmo, foi os conselhos de um bom amigo meu, o Aaron Clocker. Ele tem ficado bastante em cima de mim, falando como que eu deveria agir. E por mais que isso, de certa forma, me deixe irritado, faz bem escutar umas verdades que você não quer ouvir. Ele realmente falou que eu precisava ouvir. E tem realmente funcionado. Eu tô falando bastante realmente, né? Bom, mas acho que é isso. Graças ao meu amigo Aaron Clock, que tem me apoiado e dando conselhos constantemente, eu estou melhorando. Mas aparentemente o acidente começou com você que estava com uma falha mecânica. O que exatamente aconteceu, Tim? Infelizmente, uma das minhas rodas traseiras estava com uma grande possibilidade de travar. E após o toque de William Barev na minha traseira, o que era uma possibilidade se tornou realidade. Eu tive minha roda travada, perdi o controle e infelizmente aconteceu aquele acidente logo na primeira volta. O que é uma vergonha. No ano passado eu finalmente estava podendo mostrar o meu valor e potencial e tinha a chance de disputar pelo título. Esse ano agora voltamos para a mesma vergonha, então eu estou ficando bem irritado. Spike, amigo, me escuta por favor, cara, não vale a pena. Olha, se você não quer ver isso, fica aqui. Mas eu vou fazer esse cara me ouvir. Mas, Hollis, não é assim que funcionam as coisas, cara. Existem regras. Sim, existe. Mas não tem nada dizendo que eu não posso bater neles. Mas também não tem nada dizendo que você pode bater nos outros carros. Vem cá, você por acaso é idiota, seu babaca? Que isso? Tá irritadinho por quê? Ah, não vem de se fazer de sonso não, seu retardado. Você sabe o que fez. Poxa, meu amigo, eu realmente não estou lembrado do que aconteceu. Ah, é? Talvez isso refresque sua memória. Ainda bem que ele é mais rápido do correndo que fazendo um golpe marcial. E agora, tá lembrado o que fez? Ah, sai pra lá. Qual é a tua, parceiro? Qual é? Minha, seu monte de merda? Você fica batendo nos outros corredores aqui como se estivesse numa pista de bate-bate num parque de diversão, seu idiota. Isso aqui é um esporte real, meu parceiro. Tem que parar com essa mania de barbeiro. Escute aqui, ô Spike. Se você não está pronto para receber uns toques, sai daqui. Cede seu lugar para um piloto de verdade, seu fresquinho. Ah, eu não sou piloto de verdade porque eu não tô a fim de receber uns toques de um piloto imbecil como você. Meu querido, eu sou um piloto tão bom que eu sou capacitado de vitória. Ao contrário de você, que mesmo batendo em vários pilotos não consegue pegar nem um top 10. Cara, é melhor você se olhar no espelho. Porque, sinceramente, tá passando a maior vergonha fazendo tudo isso. Muitos ficam falando aí que você tem uma grande possibilidade de conquistar uma vitória. Mas olha só o que você faz a respeito disso. Vem cá, ô meu comparsa. Quem tu pensa que é pra ficar falando assim comigo? Quem tu pensa que é pra achar que pode fazer o que bem entender? Escuta aqui, parceiro. É melhor você tomar cuidado, porque na próxima vez, você talvez não pegue alguém tão calmo como eu. Pode ter alguém pior. E é bom você ter mais cuidado comigo ou com o Eric, porque um dia você vai precisar de nós dois na pista. E não estaremos lá pra te ajudar. Eu gostei. Babaca. Pô, agora eu me tornei o fã número 1 do Spike, não é? Bom, desculpa, Corey, agora pode retornar. Bom, meninos, vocês são grandes amigos de Nick Shifting, exibi isso bastante durante as corridas e durante o paddock. Como vocês estão em relação a essa vitória do amigo de vocês, visto que vocês dois foram os últimos vencedores até chegar a vez dele? Bom, Corey, eu acho que estamos bem contentes, não é, Cárcia? Estamos sim. Somos muito próximos de um dos outros. E então, quando um de nós vence, acho que é como se nós três estivéssemos vencendo. Estamos bem contentes pelo Nick. E também a gente tá levando isso até como posso dizer,
um pouquinho com uma graça a mais, sabe? Porque ele falou uma coisa para mim durante a corrida que simplesmente deixou isso tudo muito mais legal para mim. O que foi dito exatamente? Ele tinha postado para mim que ele ia vencer a corrida. E foi aí que eu tinha certeza que ele realmente ia vencer a corrida. Estou confusa. Por que exatamente? Nós brincamos chamando o Nick de Gambit. Porque esse cara literalmente sempre vence todas as apostas dele. E, bom, o Paul disse que ele apostou que ia vencer. E aconteceu. Ou seja, se comprovando mais uma vez. Ah, bem interessante. Então é melhor vocês garantirem que ele não aposta que vai vencer o restante da temporada. Não tínhamos pensado nisso. É bom a gente fazer ele esquecer disso. E por acaso isso pode resultar em um conflito entre a sua amizade com a de Rich Mixon? Não, Lee. Essas coisas são normais, acontece com qualquer piloto, principalmente quando você tem um adversário bem competente disputando com você pela vitória. E foi isso que aconteceu. Sem contar que isso é mais como se fosse uma rotina para nós. Vocês deveriam ficar preocupados caso nós dois não colidissem. Isso é uma coisa normal. Se botar na balança quantas vezes eu ou ele já tirou um ou outro da corrida, acho que nem a balança vai saber medir o peso disso. Isso é um processo de paciência. Podíamos ter vencido a corrida, mas não aconteceu, Nick. Então, vamos tentar deixar que na próxima corrida a vitória seja nossa. Eu confio bastante no Chip Ganassi e sei que ele está se esforçando ao máximo para me direcionar na vitória. Então, vamos esperar. Pois é, amigos. Encerramos a 20ª etapa da temporada de 2024 da Copa Pistão desta forma. Nick Shift conquista sua segunda vitória na carreira e avança um pouco mais no campeonato. Enquanto isso, Cal Clutton volta a liderar, deixando Dan Caça para segundo, com apenas uma diferença de 2 pontos de vantagem. Tá surgindo o campeonato aqui na reta final. 16 corridas para a temporada se encerrar e ainda tem muita coisa em jogo. Até a próxima.